Deus abençoe. Vai pegando a sua Bíblia comigo para a gente não perder tempo, porque Deus quer falar aos nossos corações de uma forma extraordinária no dia de hoje. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 38. Parece ser um versículo simples, mas eu não consigo pregar se a gente não ler um texto bíblico antes, né? Já é uma identidade do Moisés Rocha nesses 30 anos de estrada, de vida missionária já. Lucas 1, capítulo 38. Vai pegando na sua casa, seja muito bem-vindo a tudo que vamos viver. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Graças a Deus nós somos católicos, e porque somos católicos, nós já podemos sentir o cheiro da igreja triunfante, que é a igreja que já habita na presença de Deus. Na igreja triunfante nós temos os servos, temos os veneráveis, temos os beatos, alguns dos beatos se tornarão santos, outros não. Temos os santos e também temos o grupo dos doutores. Hoje, a Igreja Católica tem 37 doutores. São 4 mulheres e são 33 homens. Mas o que é um santo doutor? É aquele que ofereceu para a igreja a sua santidade, mas também ofereceu o seu intelecto. Os santos doutores eram extremamente inteligentes e graças ao intelecto deles, a igreja está de pé há 2000 anos, porque brigaram contra as heresias, participaram dos concílios, ajudaram na formação dos dogmas. Então a igreja é extremamente grata e a igreja é extremamente feliz por ter esses 37 doutores. Dentre eles está o universitário da noite de hoje. Nós vamos pedir ajuda para ele, São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval foi canonizado no ano de 1117 e participou de 3 concílios, foi consultor de 2 papas diferentes. Com 20 e poucos anos era abade de um mosteiro com mais de 700 vocações. Graças a ele, aquela última parte da Salve Rainha, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, é por causa dele que nós temos esse trecho, esse pequeno pedaço no final da Salve Rainha. E a história diz que as mulheres casadas tinham medo dele, porque os seus maridos, ao conhecê-lo, tinham vontade de largar as suas mulheres e irem embora atrás de São Bernardo. Tinha um dom maravilhoso de revelar a vocação das pessoas. Fantástico, fantástico, fantástico. É muito importante citar aqui, no tema da noite de hoje, do porquê eu devo me consagrar a Nossa Senhora, que São Bernardo de Claraval é considerado pela igreja um dos doutores mais detalhistas a respeito de teologia mariana, de mariologia, não é? Tanto é que o Papa Pio XII, quando foi canonizar São Luís Maria Grignon de Montfort, aquele que escreveu o tratado, comparou ele a São Bernardo de Claraval. Ou seja, dizendo ele é tão bom quanto. Então, a referência de São Luís era São Bernardo de Claraval. E nas falas de Santo Afonso Maria de Ligório, que também era um exímio teólogo mariano, especialista em mariologia, ele também citava a sua inspiração em São Bernardo de Claraval. Portanto, se São Luís Maria Grignon de Montfort, do tratado, foi comparado a São Bernardo, e Santo Afonso Maria de Ligório também citava São Bernardo, nós podemos, junto com toda a igreja, nessa noite dizer que São Bernardo de Claraval é uma grande referência como doutor da igreja para toda a igreja, para todos nós, como mariologia, como experiência mariana. E São Bernardo de Claraval, um belo dia, teve uma visão. E nessa visão ele contemplou e fez uma homilia sobre isso, sobre os 3 degraus do céu. E nós vamos começar 3, 2, 1, tá? Nós vamos começar pelo 3º degrau, chegaremos no 2º, depois nós chegaremos no 1º. Para São Bernardo de Claraval, o 3º degrau do céu é Deus Pai. Deus é o criador de todas as coisas. Ele criou tudo a partir do haja, do logos, da sua fala, do seu poder de existência. Então Deus é o criador de todas as coisas, Ele é o Senhor do céu também, o Senhor da terra.
Com ele está o Filho, com ele está o Espírito, com ele está a Santíssima Virgem, com ele está as 3 hierarquias angélicas, os 9 córios, com ele está os beatos, os veneráveis, os santos, com ele está toda a estrutura celestial. Deus é a nossa meta. Nossa meta é chegar no terceiro céu. Por isso que nós estamos aqui como igreja militante. Nós militamos tentando chegar no terceiro céu, que é onde Deus está. Nós temos também a igreja padecente, que é a igreja do purgatório, aqueles que já têm salvação garantida, mas estão num processo de purificação, porque no céu só entra santo, para chegar ao terceiro céu também, para avistar, a ver com seus olhos Deus Pai. Portanto, o terceiro céu é Deus Pai. Para chegar em Deus Pai, que é o terceiro céu, São Bernardo de Claraval diz que nós precisamos do segundo céu, que é Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E é muito interessante como é que Jesus é extremamente educado e cortês. Todo o conteúdo da pregação de Jesus, ele fazia questão de dizer: eu vim por causa do meu Pai, eu vim porque o meu Pai me enviou, as obras que eu faço são as obras do meu Pai. Se vocês acreditam em mim, vocês também precisam acreditar no meu Pai. Ninguém vem a mim se o meu Pai não atrair, ou seja, vocês só estão vindo aqui porque o meu Pai quis que vocês viessem aqui. Então é impressionante como é que Jesus é cortês, ele que é o segundo céu, faz questão de deixar bem claro o tempo inteiro que é através dele, é por causa dele que nós chegaremos no terceiro céu, que é o Pai. Aqui existe um detalhezinho que às vezes os nossos irmãos de outras denominações e até gente na própria Igreja Católica não consegue entender, não é? Quando São Paulo escreve a Timóteo dizendo que só há um mediador entre nós e o terceiro céu, que é Jesus, que é o segundo céu. E é isso. Jesus disse: ninguém chega ao Pai se não passar por mim. Isso é lógico, isso é claro. Nós havíamos pecado, e porque nós pecamos, nós somos privados da glória de Deus. O livro do Gênesis diz que Deus fechou o Éden, né, a prefiguração do segundo céu, que é onde nós moraremos agora, depois da nossa morte. E Deus fechou o Éden e colocou 2 querubins com 2 espadas de fogo que flamejantes fecharam o Éden, e o acesso ao Pai ficou restrito. O Pai fala na nuvem, na tempestade, no vento, na água, no fogo, mas ninguém vê o Pai. Por causa do pecado, ninguém tem acesso ao Pai. Para chegar no terceiro céu, nós precisamos de Jesus, que é o segundo céu. E é por isso que ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. É por isso que para ver o Pai tem que ver Jesus, que é o segundo céu. Então, é muito interessante como é que Jesus tem convicção de quem Ele é, para que Ele veio, qual que é a missão dele, e como cortês, o tempo inteiro, Ele faz questão de dizer que tudo que Ele faz, tudo que Ele é por causa do Pai. Então, nós estamos traçando aqui uma linha de raciocínio, pedindo ajuda para os universitários, que é São Bernardo de Claraval. Quem é o terceiro céu, na visão de São Bernardo? O Pai. Quem é o segundo céu? O Filho. O detalhe é que, para chegar ao Pai, nós precisamos chegar ao Filho. O detalhe é que São Bernardo diz que, na maioria das vezes, nós mais ofendemos o Filho do que nos achegamos ao Filho. Então, nós estamos com um grande problema. Não é tão simples assim se achegar até Jesus. É interessante que em muitas pregações atuais e até em denominações e tantos lugares, parece que Jesus está sentado numa cadeira, assim, cabisbaixo, porque parece que ninguém o aceita, ninguém o reconhece, e é como se Jesus tivesse aceitado tudo e qualquer coisa, e às vezes até usa ali o estereótipo do filho pródigo como um pai que está ali, Jesus está ali na porta da porteira esperando, como se fosse simples assim, e na verdade não é. Na verdade não é. Por exemplo, nós seremos julgados a partir dos 10 mandamentos. 99% dos católicos e quiçá dos cristãos de forma geral não vive os 10 mandamentos. Como é que nós vamos chegar no segundo degrau, que é o Filho, que vai nos levar até o terceiro degrau, que é o Pai? Não é simples assim, porque a maioria das pessoas não vive os 10 mandamentos, e não vive mesmo. Se nós pegarmos, por exemplo, um dos mandamentos, guardar domingos e festas, quantas pessoas não vivem isso? Se nós pegarmos um mandamento que é honrar pai e mãe, não é simples assim, e muitas pessoas estão há anos na igreja, não vivem isso.
Se nós pegarmos, por exemplo, o pecado da castidade, tem gente que acha que como não tem relação sexual, vive a castidade, e a castidade é 90% além daquilo que na verdade é o ato sexual. Então, se nós pegarmos só os 10 mandamentos, e citando aqui 3 deles, a maioria dos cristãos, dos católicos, não vivem os 10 mandamentos. Então, não é simples assim chegar até Jesus, que é o único mediador entre nós e o Pai, que é o terceiro céu. Eu espero que você esteja atendendo o meu raciocínio, e nós estamos pedindo ajuda a esse universitário grande, não é alguém qualquer. Estamos falando de São Bernardo de Claraval. Se nós sairmos dos 10 mandamentos, por exemplo, e nós pegarmos o Pai Nosso. Olha o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quantas pessoas não santificam o nome do Pai? E quantas pessoas usam o nome de Deus em vão? Não é simples assim chegar até Jesus. Foi Ele que ensinou o Pai Nosso. Quando nós dizemos no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É simples? Não é. Tem gente pensando já na aposentadoria daqui a 60 anos. Tem gente já se preocupando no final da vida de comprar um rancho, uma chácara, de aposentar, de poder viajar, de criar uma galinha. Não é simples viver o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tem gente que já está pensando no pão nosso dos filhos que não nasceu, não é? Continuamos no Pai Nosso, quando nós dizemos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quantas pessoas têm raiva, mágoa, rancor, ódio, vingança, ainda que seja inconsciente. Então, nós que já não vivíamos os 10 mandamentos, muitos de nós rezamos o Pai Nosso e não vivemos também o Pai Nosso. Então, não é simples assim. Por exemplo, fazer caridade, e nos nossos dias cada vez pior. Porque no tempo de Jesus, a pessoa que era pobre, que estava ali na porta do templo, realmente era um necessitado. Hoje, muitos dos nossos pobres, e eu posso falar disso porque eu tenho uma fazenda, onde já passaram 3.000 drogados em 24 anos. Muitos dos moradores em situação de rua não são efetivamente os pobres do Evangelho. Eles são mais dependentes químicos, não é simples de ajudar. Então, fazer caridade nos nossos dias não é simples. E quando a gente, com muita luta, consegue fazer, a gente acaba querendo o mérito da caridade, a gente acaba querendo filmar e que o outro saiba que nós estamos fazendo caridade. Então, às vezes, a caridade dos nossos dias, ela nos leva muito mais ao pecado do que efetivamente à profundidade da caridade. Então, nós que já não vivíamos perfeitamente os 10 mandamentos, nós que rezamos o Pai Nosso e não encontramos a profundidade prática do Pai Nosso, eu cito aqui também a caridade. Quantas pessoas hoje não acham a efetividade da caridade? Quantas pessoas que não comungam com a maestria, a profundidade, a mística que deveria ser a nossa comunhão? Quantas pessoas que são dislexas, que estão durante a comunhão prestando atenção em qualquer coisa e já vem cumprimentando um, cumprimentando o outro, que mal senta e já engoliu, já abre o olho, já olha um celular, já chama a atenção de alguém? Então, a gente que já não vive os 10 mandamentos, que já não vive a perfeição do Pai Nosso, que já não consegue fazer a caridade, a gente não consegue comungar direito. Podemos citar, por exemplo, a confissão. Quantas pessoas não fazem uma comunhão efetiva e também uma confissão efetiva? Nós temos saudades do Padre Pio, que dizia para as pessoas, e esse pecado, você não vai confessar? Então volta, depois você volta e confessa de novo. Que alegria quando o Padre Pio dizia para alguém assim, tá, você está falando tudo isso, mas é perceptível que você não se arrependeu, então volta para sua casa, quando você se arrepender, você volta de novo. Então percebe que nos nossos dias a gente não consegue confessar, como não consegue comungar, como não consegue fazer caridade, como a gente não vive efetivamente o Pai Nosso, como a gente nem sabe dos 10 mandamentos e quem sabe não consegue vivê-los na íntegra. Então eu posso dizer que chegar até Jesus, que é o segundo céu, não é simples assim como as pessoas pensam. Hoje muita gente na internet fala de Deus. Hoje a gente canta louvores o tempo inteiro e mistura louvor católico com louvor gospel e mistura isso com missa e missa com louvor e louvor com retiro e retiro com momentos de profundidade, com momentos de lazer. E é o mesmo que a gente canta no culto, é o mesmo que canta na missa, e na missa canta no churrasco canta no carro indo viajar. E muitos desses louvores não é o que a gente vive. E é por isso que o texto bíblico diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, que canta os seus louvores vai entrar no reino de Deus, porque não consegue fazer a vontade do Pai. Tudo isso que eu disse até agora tem um simples objetivo, com São Bernardo de Claraval, te dizer, ir até Jesus não é simples assim. Precisa de convicção, precisa de fé,
precisa de autoconhecimento, precisa de dinamismo, precisa de arrependimento, precisa de autodomínio, precisa de uma análise histórica de si mesmo, precisa de conhecimento de causa. É quase que uma ficha de anamnese num conceito clínico para entender os motivos das nossas doenças e das nossas misérias. Então, São Bernardo de Claraval, dizendo que por causa dessa decadência que o pecado original gerou em nós e dessa grande dificuldade de chegar até Jesus, que é o segundo céu, única pessoa que pode nos levar ao Pai, que é o terceiro céu, aqui embaixo, o primeiro degrau é a Santíssima Virgem Maria Imaculada. Queridos, não é simples, mas é profundo. Se consagrar a Nossa Senhora não é opcional, é necessário. A teologia da igreja nos afirma, e São Bernardo de Claraval nos afirma, e São Luís Maria Grignon de Montfort, e o Tratado da Verdadeira Devoção nos afirma que nós não conseguiremos chegar a Jesus se não for por meio de Maria. Não é cada um chega pela via que quer e nós decidimos chegar por Maria. Não é esse o raciocínio. Nós não conseguiremos chegar até Jesus de verdade, efetivamente, se não for por meio da Santíssima Virgem Maria Imaculada. Então ela é a medianeira, ela é a mediadora entre nós e Jesus, que é o único mediador entre nós e Deus. Isso aqui não entra na cabeça de muitos católicos, pior ainda, na cabeça dos não católicos. Ninguém nunca disse que Maria é a medianeira, o mediador entre nós e Deus. Ninguém nunca disse isso. Seria um erro teológico e uma contradição bíblica. Então Jesus é o único mediador. Ele é o segundo céu entre nós e o Pai, que é o terceiro céu. Maria entra onde? Como primeiro céu. É como se nós estivéssemos na estaca zero e o pecado original nos deixou na estaca zero. Nós perdemos todo e qualquer tipo de mérito. Então Maria nos ajuda como primeiro céu a chegar até Jesus. Ela é a medianeira entre nós e o Filho, que é o único mediador entre nós e o Pai. Você pode dizer na sua casa comigo: Santíssima Virgem Maria, eu preciso da Senhora, que é o primeiro céu, para chegar ao seu Filho, que é o segundo céu. Se tem alguém na sua casa escutando esse tema, pergunta para essa pessoa, porque eu sou Moisés e faz parte da minha pregação. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou não está entendendo o que ele está falando? Volto a dizer, amar a Santíssima Virgem Maria não é opcional, é necessário. E continua São Bernardo de Claraval dizendo que a Virgem Maria é a forma dos santos. Santo Afonso Maria de Ligório também disse a mesma coisa, e São Luís Maria Grignon de Montfort no tratado disse a mesma coisa. Então não existe santo na Igreja Católica que não teve uma experiência profunda com a Santíssima Virgem Maria. Todos os santos eram extremamente devotos. Eles entenderam isso que eu estou falando nessa noite, que eu sozinho não consigo chegar até Jesus. Então eu vou chegar por meio dela, porque inclusive ela foi a forma dele. E ela foi a forma de todos os outros santos que, olhando para ele, desejam chegar até o terceiro céu. Moisés, por que eu preciso me consagrar à Virgem Maria Santíssima? Porque se você não se consagrar, você não vai conseguir efetivamente entrar dentro do coração de Jesus. E é muito interessante que Jesus revelou a Santa Margarida Maria Alacoque, depois São João Eudes, Santa Gertrude, Santa Luquigada. Quantos místicos e santos receberam essa revelação de que o coração de Jesus e Maria são um só? Então, se nós não conseguimos sozinhos chegar até o Sagrado Coração de Jesus, se nós chegarmos até o Imaculado Coração de Maria, automaticamente nós chegaremos no Sagrado Coração de Jesus, porque o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria são um só
coração. E essa é a dinâmica. Qual é a nossa meta? Já que nós não conseguimos chegar até Jesus, que é quem nos leva até o Pai, nós miramos como meta o Imaculado Coração de Maria. E graças a Deus, Maria viveu tudo aquilo que nós vivemos, porque ela é mãe, ela também é esposa, também teve as agonias, as dores, também fugiu para o Egito, também voltou do Egito, também teve a sua segurança, subiu para a casa de Isabel, desceu da casa de Isabel sem saber o que ia acontecer, ela poderia inclusive ser apedrejada, rejeitada publicamente. Enquanto o anjo está fazendo a obra lá, ela não sabe. Mas ela viveu as mesmas angústias, as mesmas lutas, precisou ter as mesmas esperanças, também precisou entrar na mesma forma. E como é bonito quando alguém diz assim: ei, felizes os peitos que te amamentaram. Jesus, é verdade, mas feliz também é aqueles que ouvem a palavra. Jesus está dizendo, ela também precisou ter mérito, ela também precisou confiar em mim, ela também precisou escutar a palavra. Ela não é especial só porque ela me amamentou. Ela é especial porque ela também ouviu a palavra e ela também teve que viver a palavra. Quando Maria chega na casa de Isabel, Isabel dá uma aula para Maria de teologia. Ela diz que honra a mãe do meu Senhor vir me visitar. Mas não é porque você é a mãe dele que você é especial, não. Bem-aventurado é você porque você acreditou. E porque você acreditou, essas coisas vão acontecer. Ou seja, ela também precisou acreditar, assim como nós. É interessante que todas as coisas que nós vivemos, queridos, Maria precisou viver na mesma dimensão, na mesma proporção. Quando disseram para Jesus, a sua mãe está lá fora, é sempre a palavra mãe, como se Maria fosse uma marionete e ela não tivesse liberdade, e ela até tentou fazer alguma coisa diferente, mas a estrutura, a engrenagem já foi montada de um jeito que ela não podia sair, não. O Catecismo da Igreja Católica afirma qual é a diferença entre Maria e Eva. As duas foram criadas puras, santas, imaculadas e com livre-arbítrio. A diferença é que Eva, no seu livre-arbítrio, pecou. E a Virgem Maria, usando do livre-arbítrio, decidiu permanecer santa. Então ela tinha escolhas e ela escolheu. Não é só porque ela era mãe de Deus. Ela escolheu crer. Ela escolheu confiar. Ela escolheu perseverar. Ela escolheu obedecer. E é por isso que nós podemos olhar para ela. Quando alguém diz, sua mãe está lá fora. E Jesus falou, é verdade, mas você sabe quem que é minha mãe? É aquela que ouve a palavra e obedece. Ela não está lá fora porque ela é minha mãe. Ela está acostumada a ouvir, obedecer. Percebe que o discurso de Jesus sobre Maria, o discurso de Isabel sobre Maria, o discurso bíblico sobre Maria o tempo inteiro mostra que ela viveu tudo aquilo que nós temos que viver. Então é melhor você chegar nela e dizer, me ajuda, eu não consigo comungar sozinho, eu preciso que a senhora me ajude a comungar. Eu não consigo rezar o Pai Nosso sozinho, eu preciso que a senhora me ajude a rezar e a viver. Eu não consigo confessar direito, eu preciso da sua ajuda para eu confessar direito. Eu não consigo educar os meus filhos direito, eu preciso da sua ajuda, a senhora que foi mãe, junto com São José, para me ajudar a educar. Eu não consigo ser um bom filho, a senhora que foi uma filha perfeita de Santana de São Joaquim, eu preciso de ajuda para ser filho perfeito. Então você vai entrando nas virtudes, vai entrando nos 10 mandamentos, você vai entrando na oração do Pai Nosso, você vai entrando numa confissão fecunda, você vai entrando numa comunhão verdadeira, você vai entrando numa devoção frutífera, e com ela as coisas vão frutificando e vão acontecendo e vão acontecendo. E quando você entra no Imaculado Coração dela, ela que é o primeiro céu, automaticamente ela que é um só coração com o coração do Filho, coloca você no segundo céu. E quando você chega no segundo céu, automaticamente você chegou no terceiro céu, porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Não é opcional, queridos, nós precisamos da Santíssima Virgem para chegar até Jesus. Pergunta para quem está do seu lado aí, você está entendendo ou não está entendendo? Tem algumas mulheres aqui, intercessoras, piedosas ali atrás. Pergunte para quem está do seu lado, as irmãs que estão aqui, você está entendendo ou você não está entendendo? Queridos, eu prego há 30 anos, eu já fui pregar sobre Nossa Senhora em todos os continentes do mundo. Mas há 20 anos atrás, o Tratado da Verdadeira Devoção chegou na minha vida. Ainda não tinha essa explosão toda, queridos, não tinha. Muitos padres que vocês admiram, muitas pessoas que hoje divulgam o tratado, essas pessoas nem conheciam o tratado ainda. Tem um padre que hoje divulga muito o tratado, que na época tinha resistência com o tratado.
E o tratado já tinha chegado nas minhas mãos. Eu passei pelo período do ninguém conhece, pelo período do é modinha, pelo período de tá dando problema, muitos padres já não estão gostando. E hoje nós chegamos no momento da sobriedade. Porque todos entenderam o tamanho do bem e da eficácia que o tratado faz. Quantas pessoas começaram a se consagrar e mudaram de vida? Quantas pessoas hoje têm viajado o Brasil inteiro para ir em lugares de referência, como aqui o Instituto, como lá na minha casa, que as pessoas viajam do Brasil inteiro para fazer congresso lá, para se consagrar lá. Todos os anos são turma de 250, 300, 350, consagrando nas paróquias, nos eventos, através das formações. O que é que se observa nessas pessoas? Elas comungam melhor. Efeito da consagração. Antes da consagração, a comunhão delas pode ser que não era sacrílega, mas não era tão fecunda. Porque ela até achava que não tinha tanto pecado, até achava que a gente já está dentro da igreja mesmo. Mas depois da consagração, depois que entender que a Virgem Maria é o primeiro céu, elas começaram a comungar diferente. Os sacerdotes têm atestado que as pessoas que se consagram a Nossa Senhora, elas comungam com mais piedade. E não é só piedade, a mãozinha posta, o joelho, não. É uma piedade fecunda. Jovens estão vivendo a castidade por causa da consagração. Pais têm retomado a autoridade espiritual em casa por causa da consagração. Filhos dessa geração Carlo Acutis têm se levantado para evangelizar as universidades, têm vivido castidade, tem levantado movimentos de jovens pelo Brasil inteiro por causa da total consagração. Comunidades, carismas têm sido fundados por causa da total consagração. Como na minha comunidade, faremos em janeiro 24 anos, faz parte do nosso carisma, da nossa insígnia. A pessoa que faz o voto, ela faz voto também de consagração à Santíssima Virgem Maria. Por quê? Porque nós entendemos que ninguém vai viver perfeitamente o chamado da vida fraterna se não for consagrado a Nossa Senhora, ela que estava lá no cenáculo apoiando a vida fraterna de 120 pessoas. E você sabe de tudo isso que eu estou falando. Quantos padres nós conhecemos e que nós amamos, e se eles têm lutado e lutado e lutado para ser padres santos, são todos consagrados à Santíssima Virgem. Pregadores que você admira, que você acompanha na internet, nas redes sociais, que você viaja longe para escutar uma pregação dele. O que eles têm de diferente? Também são consagrados à Santíssima Virgem Maria. Os membros de comunidade, os casais, e Nossa Senhora tem levantado casais de Maria, movimentos de Maria, homens de Maria, jovens de Maria, mulheres de Maria, crianças de Maria. Moisés, por que eu devo me consagrar à Santíssima Virgem Maria? Você não tem opção, querido e querida, não tem opção. Se você quiser fazer a coisa certa, você não tem opção. Quando o tratado entrou na minha vida, o tratado respondeu coisas da minha alma. Eu já estava na igreja, eu já pregava há 10 anos, isso há 20 anos atrás. Mas eu tinha perguntas que ninguém respondia. E é interessante que o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, ele que usou como lema de pontificado Totus Mariae, que está escrito aqui no tratado, ele deu uma entrevista e ele disse que o tratado era livro de cabeceira e que ele achou no tratado respostas para o seu coração. Eu também achei respostas para o meu coração. Então tem respostas do seu coração que você só vai achar na consagração à Santíssima Virgem Maria. Eu até ouso dizer, pessoas que sentem um vazio, pessoas que sentem uma tristeza, uma inquietação, e às vezes até você acha que você tem depressão, que alguma coisa está errado, e você confessa e não fica bem, você tem comungado e não fica bem, você escuta a pregação, acorda na madrugada, reza o rosário e não fica bem, você está aqui no texto do combate e você não fica bem. E o que me falta? O que me falta? A consagração à Santíssima Virgem Maria. E eu estou desmistificando isso. Eu estou falando disso de uma forma prática. Eu sou pai, as minhas filhas conheceram o tratado, se consagraram a Nossa Senhora. Hoje elas têm 19 anos, estão na faculdade, nunca me deram um pingo de trabalho. São umas moças lindas, maravilhosas, focadas, inteligentes no estudo, no serviço a Deus. Por quê? Porque elas conheceram a consagração à Santíssima Virgem Maria. A consagração mudou a minha esposa, me mudou. Então, às vezes, é isso que você precisa, como pai, como mãe.
para um casamento melhor, para uma vida paroquial melhor. Às vezes você mora numa região que você reclama tanto, que tem sido difícil para você conciliar sua vida familiar, sua vida paroquial, e você fica buscando uma resposta. A resposta está na consagração à Santíssima Virgem Maria. Eu ouso dizer que o tratado contém todas as respostas que você precisa. Por quê? Porque ele é cristocêntrico. São Luís fez questão de dizer, se o tratado não fosse cristocêntrico, ele não seria católico. Tudo que você encontra no tratado te coloca de bandeja no coração de Jesus. Por quê? Segundo São Bernardo de Claraval, a Virgem Maria é o primeiro céu. Ela é a medianeira, ela é a mediadora entre nós e Jesus, que é o segundo céu. Então, qual é a finalidade da consagração mariana? Me colocar dentro do Sagrado Coração de Jesus. É melhorar a maturidade espiritual, fecundidade, entusiasmo, melhora a sua autoestima. Você passa a ter uma oração mais fecunda, um Pai Nosso fecundo, os 10 mandamentos fecundos. Você entende a Bíblia com mais fecundidade. Você escuta uma pregação sem resistência. A consagração desarma você, retoma a autoridade espiritual, traz alegria no coração, traz entusiasmo. Moisés, por que a consagração é tudo isso? Porque a Virgem Maria é o primeiro céu e o papel dela é nos levar até o segundo céu, coisa que a gente não conseguiria fazer sozinho. Para a fonte da vida, para a fonte da alegria. Essa fraqueza que você sente, você precisa dar uma dose cavalar de consagração à Santíssima Virgem Maria, para que essa fraqueza saia de você, para que você chegue em Jesus, que é caminho, verdade e vida, Ele que é a fortaleza. Um dia para Ele são como 1000 anos são como um só. Você precisa descobrir isso. Você que vive insatisfeito, com uma baixa estima, e a Virgem Maria, pela total consagração, vai te levar até Jesus. E Jesus vai dizer para você, eu te amo. Você está com o seu nome escrito na palma da minha mão. Nenhum cabelo cai da sua cabeça sem a minha permissão. Porque, na verdade, até as folhas secas não caem de uma árvore sem o meu consentimento. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. A mente humana não é capaz de imaginar o que eu estou preparando para você. Essa explosão de bênção, esse kairós, esse tempo da graça que Jesus tem preparado para você, e que você está há anos na igreja, mas alguma coisa ainda te falta, você não consegue fazer essa conexão. A Santíssima Virgem Maria é essa conexão. É por isso que você precisa, nessa noite, tomar uma decisão. Eu quero me consagrar à Santíssima Virgem Maria. É claro, nós temos na igreja outras formas de consagração. Tem vários amigos meus que fazem outro tipo de consagração, levam os paroquianos para um outro tipo de consagração, e está tudo certo. Agora, eu descobri essa consagração no método de São Luís Maria Grignon de Montfort como algo que mudou a minha vida. E eu vou morrer falando que a consagração é a resposta. E hoje eu estou aqui, em Fortaleza. As pessoas do meu Instagram acharam que eu ia entrar ao vivo lá. Não, eu estou aqui. Eu saí de casa hoje cedo. Eu estou aqui nos estúdios do Instituto Rest, que é o sonho de muitas pessoas estar aqui. E eu profetizo que um dia você vai vir aqui. E eu estou aqui com os irmãos. Está cheio de irmãos e irmãs aqui. Porque eles também acharam, nesse método, as respostas que o Instituto precisava. E como membros, cada um deles precisava. E nós estamos levantando esse exército daqui para se consagrar a Nossa Senhora das Graças. Alguns se consagrarão a Nossa Senhora das Graças. Outros lá no dia 8, a Imaculada. Outros lá no final de semana do 12 e 13, a Guadalupe. E você vai escolher o onomástico, a sua madrinha de consagração, qual é o título mariano que Nossa Senhora quer que você se consagra. Mas as respostas estão aqui. Eu concluo meu raciocínio com essa ajuda linda de São Bernardo de Claraval. O Pai é o terceiro céu. O Filho é o segundo céu. E quem é o primeiro céu? A Santíssima Virgem Maria. Porque o pecado original, infelizmente, não nos deixa ter acesso a Jesus de uma forma profunda. De lá para cá, Ele anseia pelas nossas almas. Daqui para lá, nós o ofendemos ao invés de sermos salvos. O tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria é um tratado de salvação.
Quem vai entender tudo isso? Todas as pessoas? Não. O próprio tratado disse isso. Aqueles a quem o Espírito contar essas coisas entenderão a profundidade. O próprio tratado diz que alguns ficarão no estágio número 1, só na parte externa. Outros avançarão o segundo, o terceiro degrau. Mas quem chegará até lá, até o lugar que nós queremos? Aqueles nos quais o Espírito revelar. Queridos, o Espírito está revelando para você hoje. Você que estava em dúvida, você que achava que era exagero, Nossa Senhora está te chamando. E você acha que se tivesse algum exagero, eu tinha feito? Você acha que eu sou louco? Você acha que se eu não soubesse o que eu estou falando, eu estaria entrando nessa? Porque, graças a Deus, inteligente eu sou, racional eu também sou. Você acha que se eu não entendesse a coisa, eu estaria entrando, porque, eu senti não, querido, é efetivo, é visceral, corre na veia. Você acha que eu entraria nessa se eu não entendesse que é assim? Se eu não entendesse que esse é o projeto, que essa é a saída? Não entraria, não entraria. E graças a Deus, muitos santos, como por exemplo o Frei Galvão. Frei Galvão também era consagrado à Santíssima Virgem Maria. Eu sou tão devoto do Padre Pio também era consagrado à Santíssima Virgem Maria. Eu sou apaixonado por Santo Antônio, também era consagrado à Santíssima Virgem Maria. Quantos santos, santas, quantas pessoas que você tem devoção, todos esses santos se descobriram também na consagração à Santíssima Virgem Maria. Por isso que São Luís viu o tratado sendo comido, mordido, estraçalhado por demônios como cães, para que o mundo pudesse, durante mais de 100 anos, não descobrir a beleza disso. E graças a Deus, nós estamos aqui direto do Instituto Reste, para o mundo inteiro, convocando você para esse exército de libertação, vida nova, conversão em massa, restauração familiar e chamando você para a total consagração à Santíssima Virgem Maria.